oficina de gestão e fiscalização contratual. Funciona a licitação. Nós temos a fase preparatória, nós temos a seleção da empresa que vai ser contratada pelo órgão público e a questão da gestão e fiscalização. E essa última parte que é o objeto da oficina. Um material bom é o material operacional de gestão e fiscalização contratual do governo federal, que atua nesse foco, nesse tema. O gestor do contrato e o fiscal do contrato são personalidades que asseguram o cumprimento de objetivos do processo, ou seja, eles vão atuar na concretização daquela contratação pública. O gestor é aquela pessoa que vai dar um impulso, ou seja, ele vai instruir processo para termos aditivos, para acrescentar itens se for preciso, vai verificar a questão da vantajosidade daquela contratação. E no caso do fiscal, ele vai coletar informações. Ele está na ponta daquela contratação, atuando perante a empresa, e vai olhar se a contratada está cumprindo aquele contrato que foi acordado com a administração, seja por uma licitação, seja por uma contratação direta. Esses dois devem atuar, gestor e fiscal, devem atuar de forma preventiva, rotineira e sistemática, nas palavras da professora Raquel Carvalho. O mundo ideal é você ter um manual ou um anexo ao contrato trazendo as funções do gestor e do fiscal do contrato, porque assim eles vão saber exatamente onde estão as suas obrigações, quais são as suas obrigações naquela contratação. Obviamente que hoje nós já temos os decretos de alguns entes trazendo essas competências. O momento da designação tem que ser antes da execução contratual. E se vem um processo para o setor jurídico sem a designação do fiscal, é necessário que faça ressalva no parecer quanto a isso, quanto à necessidade de nomear o gestor e o fiscal do contrato antes da execução iniciar, para aquele contrato não ficar descoberto da gestão e da fiscalização durante nenhum período. E quem pode ser gestor ou fiscal do contrato? A lei fala que tem que ser preferencialmente o servidor efetivo. E como é sabido, no caso de quando a lei menciona preferencialmente, se você não vai cumprir, você precisa justificar. É o chamado ônus argumentativo do processo. Se você não está utilizando um servidor efetivo, você tem que justificar no processo por que está designando aquele contratado, aquele comissionado. Se você não tem um profissional específico para trabalhar naquela área, para fiscalizar aquele tipo de objeto contratual, por exemplo, se não tem pessoal suficiente, e você precisa observar algum desses requisitos. Isso está lá no artigo 7º da nova lei de licitações. Precisa ser alguém que ou tenha experiência nessa área, ou tenha formação compatível, ou seja certificado por escola de governo para atuar nessa área de gestão e fiscalização de contrato. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu que somente excepcionalmente fiscal e gestor podem ser comissionados, excepcionalmente e justificadamente. Então, essa consulta mostra que a ideia é você priorizar servidor efetivo para fazer esse trabalho de gestão e fiscalização do contrato. Quem vai designar esse fiscal é a autoridade máxima do órgão ou ordenador de despesas. E o ideal é que esteja predefinido em norma quem é o responsável por essa indicação. E se o fiscal é inapto para a tarefa? Ele foi indicado para fiscalizar ou para ser o gestor de determinado contrato e não tem capacidade técnica para aquilo. É necessário que o nomeado fale formalmente que ele é inapto e solicite capacitação. É dizer, o fiscal e o gestor, eles não podem recusar a nomeação. O servidor que foi indicado para ser fiscal do contrato, ele não pode recusar, mas ele pode pedir que ocorra a devida capacitação. Obviamente, é interessante que os gestores verifiquem a capacidade técnica, como dissemos, sobretudo para fiscalizar contratos de tecnologia da informação, de engenharia. Conforme o TCU já se manifestou anteriormente, se você designa e não capacita, quem designou aquele gestor ou fiscal de contrato é o responsável. Isso também está no artigo da nova lei de licitações, que é a questão da responsabilidade da autoridade máxima pelos atos da licitação. E quais são os critérios para você designar um gestor ou fiscal? É preciso que ele tenha qualificação, quando você vai designar um servidor, enquanto você é autoridade máxima, vai designar um servidor para atuar como gestor ou fiscal. É preciso que você olhe se aquele servidor tem qualificação para exercer aquilo
e que ele tenha tempo, porque às vezes é um servidor que já fiscaliza outros contratos ou que ele tem atribuições que demandam muito dele, então não justifique você indicar uma pessoa dessa, porque você como autoridade pode responder por indicar alguém que não consegue verificar aquele contrato. O TCU já se manifestou no sentido que você precisa olhar as atividades rotineiras do servidor, ou seja, além do volume que ele já possui, ele pode ser fiscal ou gestor de contrato? Será que é razoável? Qual o volume de contratos que ele já atua? Será que esse servidor tem tempo hábil para fazer uma fiscalização eficiente? É necessário também que você verifique a questão do perfil do servidor. Se o servidor sabe se comunicar, se é uma pessoa proativa, porque ele vai ter que lidar ali com a empresa. Então não pode ser qualquer tipo de pessoa, de personalidade para atuar como fiscal de contrato. Como dissemos, se a pessoa é inapta ou se não foi designada alguém, quem vai responder naquele contrato pela fiscalização e pela gestão do contrato é a autoridade que tem a habilidade de designar. Então, enquanto aquela autoridade máxima do órgão não designa um fiscal ou designa uma pessoa inapta, ele tem que agir como fiscal gestor do contrato. É necessário que o fiscal seja cientificado, fiscal e gestor do contrato, seja cientificado formalmente, ou seja, já é pacífico que ele tem que ser formalmente indicado e ele tem que ser, ou seja, você vai fazer uma portaria indicando aquele fiscal e aquele gestor e você precisa cientificar o servidor daquela indicação. A nova lei de licitações prevê no artigo 8, parágrafo 3º, a questão do apoio do assessoramento jurídico. Qualquer servidor das etapas de licitação pode contar com o apoio da assessoria jurídica, e isso já existia desde a lei 866 e agora é expresso na nova lei de licitações. Então, a assessoria jurídica precisa atuar no assessoramento desses servidores da licitação. Sempre que solicitada uma consulta, a assessoria jurídica precisa se manifestar. Será que uma mesma pessoa pode acumular funções de fiscal e de gestor de contrato? A regra é que você faça uma segregação de funções, ou seja, quem fiscaliza o contrato na ponta, vê se aquela empresa está cumprindo ali no dia a dia, o fiscal, não deve ser o gestor, que é aquele que vai impulsionar o processo em relação a termos aditivos, a decisões complexas no caso. A realidade pode ser que você precise designar a mesma pessoa para ser fiscal e gestor do contrato, mas aí você vai explicar tudo na licitação, nos contratos públicos, você precisa motivar. Então, você pode motivar que só tem um servidor. Imagine que você só tem um engenheiro naquele município. Então, ele pode atuar nas duas funções. E verificar a complexidade básica também. Então, imagine que é um objeto de pronta entrega. Será entregue em determinado dia e ali vai se resolver a situação. Há uma complexidade básica daquela contratação. Então, você pode, eventualmente e justificadamente, indicar uma mesma pessoa para ser fiscal e gestor do contrato. Mas a ideia principal é que você segregue, que você separe essas funções. Nós temos um enunciado do enunciado 39 do Conselho Federal do CFJ, Conselho Federal de Justiça, no sentido de que não há ofensa de quem assinou o ETP, o termo de referência, ser fiscal. Uma pergunta que surge muito é se quem assinou o estudo técnico preliminar, o termo de referência, ou seja, quem participou do planejamento das contratações públicas, pode atuar depois como gestor ou fiscal do contrato. O enunciado 39 do Conselho Federal de Justiça diz que não há ofensa em você colocar essa mesma pessoa, mas é um assunto muito polêmico. Tem gente que defende que você não deveria indicar a mesma pessoa que atuou no planejamento para fiscalizar, para evitar qualquer risco de erro, da pessoa cometer um erro que ela teve na fase de planejamento, ou mesmo de fraude, conluio com a contratada. Mas há entendimentos que não seria tão ruim assim você indicar essa pessoa, porque ela é especializada. Quem conhece melhor aquele objeto para fiscalizar do que quem atuou elaborando o estudo técnico preliminar, o termo de referência? Nós temos uma manifestação do TCE do Paraná que fala que a segregação deve olhar sempre a realidade local. Então, o ideal é se o ideal é segregar, colocar servidores diferentes em etapas diferentes da licitação, da contratação pública, a realidade local pode determinar que você não tem muito o que fazer. Você acaba tendo que indicar o mesmo servidor. Imagine que só ele tem o conhecimento de tecnologia da informação no município. Ele acaba participando daquela fase preliminar e daquela fase de fiscalização depois.
Um questionamento recorrente é se o fiscal, o gestor do contrato, ele pode recusar a função do servidor público que foi designado para ser fiscal de um contrato, para atuar ali verificando se a empresa está entregando conforme, está atuando no prazo devido, ou o gestor que vai dar sequência, que dá impulso àquele processo para realizar termos aditivos, eventualmente sancionamento da empresa. A verdade é que o servidor ele não pode recusar a designação. É um ônus de ser servidor público. Enquanto o servidor público tem o benefício do pagamento em dia e tudo mais, ele possui bônus, mas ele possui ônus também. Então, ele não pode recusar a designação. O que ele pode pedir é que seja capacitado, ou seja, ele precisa provocar a administração pública formalmente pedindo capacitação para que ele possa fiscalizar aquele objeto. Mas, se você foi indicado para fiscalizar ou para gerir um contrato de um parente, de um amigo, há aí um conflito de interesses e você deve recusar a nomeação neste caso. Por que é tão difícil ser fiscal e gestor do contrato? O procedimento de fiscalização e gestão contratual não está previsto na nova lei de licitações. A gente tem hoje apenas o artigo 117, que fala do fiscal do contrato, e as funções do gestor do contrato estão espalhadas ao longo da legislação. No âmbito federal, a gente tem decreto, tem portaria, tem manual de gestão e fiscalização de contratos. Ou seja, você precisa trazer para o seu ente essas normas devidamente adaptadas, ou seja, você vai exercer o poder regulamentar interno naquele município, naquele estado, e fazer o seu manual de fiscalização, o seu decreto. Você precisa pedir que a chefia padronize em um manual, ou seja, tenha um ato geral, abstrato, prévio, para que você possa exercer plenamente as suas funções de fiscal e de gestor do contrato. Porque é essa norma genérica que vai subsidiar o seu trabalho no dia a dia, vai te orientar sobre o que é responsabilidade sua como fiscal ou como gestor de contrato. Fiscal e gestor precisam atuar de maneira preventiva, ou seja, evitando atrasos. Ele vai notificar a empresa para evitar que aquele contrato não seja concluído de forma rotineira. Não é uma coisa que ele vai ser designado hoje e só vai atuar lá na fase do recebimento final daquele objeto, daquela obra. Ele precisa atuar rotineiramente naquele contrato e de forma sistemática, ou seja, ele precisa de um mecanismo transparente, seguro e rastreável. A ideia, então, é que ele formalize os seus atos. Tenha tudo, fotografias, relatórios, atas, quando tiver reunião com a empresa. É dizer, a administração pública hoje precisa atuar com prevenção e com precaução, atuando antes daquilo ocorrer. E é um trabalho que precisa ser coordenado. Você precisa entender qual o seu papel, o seu momento. E quando você normatiza isso, você está buscando segurança jurídica para atuar quanto gestor ou fiscal do contrato. O gestor e fiscal do contrato, ele precisa ter acesso a tudo. Ao termo de referência que acompanhou aquele edital, a proposta da empresa, o contrato que foi firmado. Ele vai registrar tudo o que ocorrer a partir dali, mas ele precisa de ter toda essa documentação, acesso a tudo isso. Então, foi designado como fiscal ou como gestor do contrato, primeira coisa, verificar se você tem a capacidade para aquilo, se você vai pedir a capacitação, já que você não pode negar a nomeação. Se você não tem conflito de interesse com aquela empresa, parente, amigos, e vai solicitar toda essa documentação para verificar o que você vai analisar no caso concreto, naquele contrato, e registrar tudo a partir dali. É formalizar tudo, e-mails, atas com as empresas, relatórios, fotografias, tudo. Enquanto está dando tudo certo, você não precisa do fiscal do contrato, do gestor do contrato, embora ele tenha que atuar de forma sistemática, rotineira. Mas ele é importante quando vai dar errado, para ver o que era para ter sido entregue. Então, assim, você vai descontar o que não foi entregue. Se foi após a elaboração da nota fiscal, você vai glosar o valor daquilo que não foi entregue. Então, o fiscal e gestor do contrato precisam saber tudo.
da contratação, entender aquelas normas da contratação até o pagamento. Ele precisa de entender a proposta da empresa também. Uma crítica feita é sobre contratos de tecnologia da informação. Às vezes são contratos genéricos que não fixam as regras antes, ou seja, o que será comprado. Por exemplo, não descreveu as etapas de um software no termo de referência. E aí você vai colocar para o fiscal verificar, para o gestor acompanhar um contrato e o que ele vai fiscalizar. Não tem as etapas pré-definidas. Então, o planejamento precisa se atentar, sobretudo nesses contratos de tecnologia da informação, às regras concretas de atendimento daquele objeto. O que o software precisa ter detalhadamente. Pior ainda é a questão das obras e das facilities, que você precisa entender sobre a execução do objeto, do contrato, as etapas e tudo mais. Porque na vida real é que o contrato, quando tá dando certo, tá tudo bem, mas aí se vem uma chuva, se vem uma pandemia, aí complica, aquele contrato começa a atrasar, ou sobe o valor, você precisa verificar o reequilíbrio daquele contrato, sobe o valor dos insumos do mercado. Então a vida real é isso. O contrato não vai ser executado 100% como ele foi convencionado, embora seja o ideal. Mas a vida real traz outras coisas. E o fiscal e o gestor precisam estar verificando rotineiramente, sistematicamente aquela contratação e atento a todos esses fatores. Você precisa comunicar fiscal, gestor e quem vai receber o bem. José Anacleto vai além e fala que você precisa ter um plano de execução. Ou seja, o que será executado, quem, como, quando, aquelas perguntas recorrentes. Como você vai executar esse contrato, fiscalizar ou gerir esse contrato. Tem a questão do cronograma de execução, que o fiscal e o gestor do contrato precisam atentar se a empresa está cumprindo os prazos. E fazer o registro e controle de tudo. Ele precisa ter um sistema para ele colocar tudo para o controle. Por exemplo, o TCU já multou o fiscal em razão de erro grosseiro, por haver que houve um dolo dele quando ele escolheu fiscalizar aquele contrato e não registrar. Então, quando o fiscal, o gestor, não registra seus atos, depois se der um problema, aquilo vai para a Corte de Contas, ele pode ser multado, porque ele agiu de forma incompleta. Ele fiscalizou, mas não registrou seus atos, mostrando, por exemplo, quando ele advertiu a empresa, mostrando que ele foi um efetivo fiscalizador naquele contrato. Um erro comum é a administração pública dar ordem aos empregados da contratada. E às vezes até desviar de função aquele contratado, aquele funcionário da empresa contratada. O que a administração precisa fazer é comunicar o preposto, que é aquele representante da contratada, no caso concreto, o que precisa ser feito e tudo. A administração não tem que tratar os funcionários da empresa contratada como funcionários seus. Ou, pior ainda, desviá-los de função. É importante ter cautela nisso. Você precisa manter os dados atualizados, enquanto gestor e fiscal do contrato, e manter uma postura ética com a contratada. O pregoeiro fiscal do contrato, muitas vezes, são os servidores mais injustiçados. Na nova lei de licitações, há uma certa estrutura para o fiscal do contrato, lá no artigo 117, mas para o gestor não há. Está espalhado ao longo da legislação. Então, a importância do município, do estado, do governo federal que já possui, ter as suas normas prevendo as funções do fiscal do contrato, do gestor do contrato, por exemplo, decreto, manuais de gestão e fiscalização, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer nesta função. Ele precisa fiscalizar o objeto tecnicamente, verificar prazos, verificar o cumprimento de cada etapa, ele precisa verificar a documentação trabalhista também dos funcionários daquela empresa, ele precisa verificar o que na nota fiscal para enviar aquilo para o pagamento. Todas essas funções precisam estar descritas para dar segurança jurídica para o servidor que vai atuar como fiscal ou gestor do contrato. Nós temos o Decreto Federal de Gestão e Fiscalização, não aplica-se aos estados e municípios, mas é uma boa prática. Então, a gente pode adaptar esse Decreto Federal para a realidade do município, utilizando essas normas, para designar a função do gestor e do fiscal do contrato. O gestor tem várias funções.
e ele vai coordenar o fiscal do contrato. A gestão contratual, ou seja, o gestor do contrato, ele atua coordenando o trabalho do fiscal do contrato. E esse trabalho ocorre em 6 etapas, basicamente. Questão da prorrogação de prazo, se eventualmente aquele contrato não vai ser cumprido no prazo pré-estabelecido por algum motivo, uma chuva além do comum, motivo superveniente que determina que aquele contrato será realizado em outro período. Essa parte da prorrogação, então, o fiscal precisa estar atuando perante a contratada e quem coordena os trabalhos ali do fiscal é o gestor. A questão da alteração contratual também, são os famosos aditivos contratuais. Se vai precisar de mais computador, se vai precisar de menos computador, nós precisamos alterar formalmente aquele contrato, o fiscal vai atuar e o gestor vai coordená-lo nesse aspecto, como vai ser instruído esse pedido, que passa pelo setor jurídico para aprovação, se for o caso da alteração contratual, para que a autoridade possa autorizar essa alteração para mais ou para menos. A questão do reequilíbrio também, o reajuste já previsto no contrato, ou nos casos de contrato com dedicação de mão de obra exclusiva, a repactuação, ou, ainda que não previsto no contrato, aquele aumento de preços do valor dos insumos do contrato, podem ser revistos também, caso ocorra um evento extraordinário que impacte naqueles preços, o contrato pode ser modificado em relação a isso. O fiscal vai atuar na fase de pagamento também, encaminhando toda aquela documentação da contratada. Ele vai atuar na extinção do contrato, por exemplo, no recebimento do objeto, atestando que foi feito tudo conforme contratado, e até mesmo no caso de aplicação de sanções à contratada, é o gestor quem vai coordenar o fiscal para solicitar a abertura desse processo daquela contratada pela administração pública que não cumpre no prazo, que não entrega o objeto eficiente, que não cumpre as etapas da obra. Então, a ideia é que o fiscal atue nessas áreas todas com o gestor coordenando. E o que é modelo de fiscalização? Lá no artigo 6º, quando é falado do termo de referência, é falada essa questão do modelo de gestão. O artigo 92 da nova lei de licitações traz a questão do modelo de gestão também, conforme o regulamento, como cláusula necessária ao contrato. Mas o que seria esse modelo de gestão? Modelo de gestão é aquilo que vem previsto de como o processo será executado e fiscalizado. O ideal é que você tenha uma norma no município falando sobre isso, um manual de gestão e fiscalização. E se não existe, você vai fazer isso no edital. Mas não é o ideal. O ideal é que você tenha normas genéricas, prévias, tratando desse modelo de gestão e fiscalização. É dizer como o processo será executado e fiscalizado. É para o fiscal e para o gestor de contrato saber o que tem que fazer. É o checklist das atribuições dessas duas personalidades. E para a empresa também saber como ela será fiscalizada. Porque quando a empresa está segura, ela sabe como vai ser fiscalizada, possui menos assimetria. Ou seja, é dado mais conhecimento, o conhecimento não fica apenas com a administração, a empresa fica mais segura e pode apresentar uma proposta mais barata. Existe uma pegadinha na nova lei de licitações que diz que o PNCP terá, dentre outras coisas, relatório final. Esse relatório final é se os objetivos foram atingidos e quais as ações que você determina para que a administração possa melhorar o próximo contrato relativo àquele objeto. O que deu errado, o que pode ser melhorado na próxima contratação. E o responsável por esse relatório final é o gestor do contrato. Então, o gestor contratual terá que cumprir no final do contrato, fazer esse relatório, pode obviamente colocar os fiscais técnicos administrativos para assinar esse relatório, mostrando o contrato foi devidamente entregue, os objetivos foram cumpridos, quais as ações você sugere para melhorar o próximo contrato. E qual que é a ideia aqui de falar que isso é uma pegadinha da lei? Porque aqui, o que você coloca, você tem que ser responsável. Como você vai falar que não foi cumprido, que a empresa agiu atrasando, se você não fiscalizou, não enviou as notificações devidas para a empresa em tempo, para ela cumprir o prazo, se você não abriu um processo sancionatório por ela estar descumprindo prazo, por estar entregando objeto desconforme.
Então, muito cuidado na elaboração desse relatório final previsto aqui na nova legislação, porque o que você fala aqui, você tem que ser coerente com a sua atuação ao longo do contrato. Se o contrato foi bem cumprido, ok, você vai falar que os objetivos foram atingidos e que ações você sugere eventualmente para melhorar a próxima contratação. Em relação ao mapeamento de riscos, ele ocorre tanto na fase de licitação quanto de contrato no seguinte sentido. Na fase de licitação, a gente faz aquele mapa de riscos, o que pode atrapalhar a minha licitação e o que eu estou fazendo para evitar que isso atrapalhe. E temos a questão do contrato, que é quando você vai designar os riscos, aí a gente já está falando de matriz de risco, os riscos que o contrato pode ocorrer, o que podem ocorrer naquele contrato, e quem será responsável. É a administração que vai fazer um aditivo, é a contratada que vai arcar com aquele prejuízo. Para isso não virar balela, essa questão do mapeamento de risco, você precisa mostrar quem identifica o risco e quem lança, para o próximo gestor ver. Definir quem deve lançar e onde, ou seja, você profissionaliza, você dá nome aos bois, vamos dizer assim, você determina quem será o responsável por atuar caso aquele risco ocorra. Nós temos o Manual de Orientação e Jurisprudência do TCU, que trata dessa questão do modelo de gestão. Quem fiscaliza, gere o contrato, o protocolo de comunicação, como que você vai comunicar com a empresa, se o fiscal vai poder usar e-mail, telefone, WhatsApp. Então, o Manual de Orientações e Jurisprudência do TCU traz o que seria esse modelo de gestão. Quem deve fiscalizar? O que deve ter nesse modelo de gestão? Quem deve fiscalizar? Quem deve ser o gestor daquele contrato? Como eles vão se comunicar com a empresa por meio de e-mail, telefone, de WhatsApp? Você vai definir o procedimento de fiscalização e de gestão para a empresa saber como ela vai ser fiscalizada, qual que é o horário, qual a forma, os procedimentos, qual que é o procedimento de aplicação de sanção. Pode até estar previsto no edital ou no contrato. Por exemplo, no caso de contratação direta, não tem edital, você prevê o procedimento de aplicação de sanção, ou seja, a empresa descumpriu o prazo, ela vai receber uma notificação, qual que é o prazo para ela responder, como que é a forma dela se defender, quem vai julgar. Então é importante que tudo isso esteja no seu modelo de gestão e fiscalização do contrato. Em relação à prorrogação da vigência dos contratos, sempre foi exigido pesquisa de preço para atestar a vantajosidade. Então, se você vai prorrogar o prazo daquele contrato de limpeza, por exemplo, para o ano seguinte, dentro do prazo previsto pela lei, que antes era de até 5 anos, agora já pode começar em 5 e ficar até 10 anos, no caso de serviços contínuos, você vai atestar que é vantajoso para a administração continuar com aquele contratado, que ele está cumprindo todos os requisitos da contratação, está cumprindo o prazo, está executando o contrato de forma eficiente. Mas, se você não previu no edital e no contrato a prorrogação, você não pode prorrogar. Por quê? Quando a empresa participa da licitação, isso interfere no preço. A possibilidade dela ser contratada por até 10 anos, agora com base na nova lei, é diferente dela ser contratada por apenas 1 ano. Ela vai fazer uma proposta com base naquelas possibilidades. Então, como interfere no preço, salvo o caso de vida ou morte, que você precisa atestar a vantajosidade e verificar essa questão da previsão do edital. Se não está previsto, você não vai prorrogar o contrato. Por exemplo, você pode permitir que ocorra aquela prorrogação que não foi prevista no edital, mas com regra de transição, ou seja, somente enquanto a outra licitação não acabar, é que você vai permitir essa prorrogação não prevista no contrato, no edital. Então, esqueceu de colocar no edital a prorrogação, não pode prorrogar o prazo daquele contrato. O artigo 111 da nova lei de licitações vem tratar da vigência dos contratos por escopo. São aqueles contratos em que a necessidade termina, por exemplo, uma obra, uma consultoria. A partir do momento que foi executado aquele objeto, o contrato encerrou o seu escopo. É diferente dos contratos contínuos, por exemplo, serviço de limpeza. É uma necessidade que não termina. A administração sempre vai precisar da limpeza dos prédios públicos. Agora, o que o artigo 111 vem dizer é que automaticamente, ou seja, sem ato, os contratos por escopo são prorrogados. Por que trouxe essa previsão? Porque antes, alguns gestores
e fiscais de contrato esqueciam de pedir a prorrogação do contrato e acabava perdendo aquela obra, porque o prazo se encerrou e não era possível mais editar, porque já tinha passado o prazo. Como você vai fazer um aditivo do contrato se ele já se extinguiu? Então, a nova lei de licitações trouxe nesse artigo 111 essa vigência automática do contrato por escopo. Ele só vai acabar quando ele acabar. Enquanto a obra não terminar, a consultoria, o contrato ainda está vigente. Mas isso é uma pegadinha. Se você esquecer de solicitar essa prorrogação, o contrato não vai morrer. Porém, você precisa fazer uma apostila ou termo aditivo, ainda que a posteriori, para formalizar que aquele contrato foi alterado. Ou seja, aquela obra não foi concluída, nós esquecemos de fazer o aditivo, mas conforme o artigo 111, ela vai terminar quando terminar. Então, se a empresa vai precisar mais de 60 dias para cumprir aquela obra, aquela consultoria, você vai formalizar um termo aditivo mesmo com o contrato com aquele prazo inicial extrapolado. Você precisa formalizar. Você não pode prorrogar de boca. Então, existem duas ilegalidades que podem ocorrer nesse caso. Você não faz a formalização desse aditivo, mesmo que depois, o contrato vira contrato por vigência indeterminada. E isso, vigência por prazo indeterminado, a legislação veda. A nova lei de licitações permite que você faça contratos por prazos indeterminados, no caso de energia elétrica, ou alguns tipos de contratações específicas, mas a regra é que o contrato tem que ter um prazo para terminar. E a outra ilegalidade que pode ocorrer é virar um contrato verbal, que também é permitido em alguns casos pela lei de licitações, valores menores, pronta entrega, mas se você não faz aditivo, a lei fala agora que contrato por escopo só termina quando termina, só acaba quando acaba. Então, eu não vou fazer um aditivo, vou deixar o prazo vencer, eu vou deixando. Não, você vai estar fazendo um contrato verbal e um contrato de vigência indeterminada. Existe uma polêmica de como você vai prorrogar esse prazo, mesmo que a posteriori, se vai ser termo aditivo, memorando ou apostila. Mas a questão que a doutrina frisa tem que ser imediatamente formalizado. Então, você verificou que o contrato extinguiu o prazo e não encerrou aquela obra, você vai formalizar aquele termo aditivo, o que antes não era permitido. Quando a vigência do contrato encerrava, você não podia mais dar continuidade, você acabava perdendo aquela obra por ineficiência, por desídia daquele servidor que não solicitou a prorrogação do prazo. Existe um enunciado da GE de Minas que fala que pode ser termo aditivo ou apostila. A ideia é que quando a gente faz um termo aditivo é quando as obrigações contratuais são alteradas. Então, é uma coisa complexa. A apostila é quando você não altera obrigações. Por exemplo, você muda a DDO, você faz um reajuste que já estava previsto no edital. Então, você faz uma apostila, um objeto mais simples. O aditivo, ele vai passar por análise jurídica, ele tem que ser assinado pela administração pública e pela empresa. Existem umas formalidades maiores. A questão é, prorrogação do cronograma. Se é só o prazo que você vai determinar, você vai fazer uma apostila, por exemplo, determinando que aquele contrato foi prorrogado por 3 meses. Mas, se tiver alteração de obrigação, às vezes até de valores, porque a empresa vai receber aqueles custos mensais, por exemplo, você vai fazer um termo aditivo. As dicas, então, para esse assunto da questão da vigência do contrato por escopo prorrogue antes do prazo acabar, não relaxa porque existe essa previsão de que o contrato não vai ser perdido, que ele prorroga automaticamente. Continue fazendo termos aditivos antes do contrato acabar. E caso você tenha passado desse prazo, não formalizou, imediatamente formalize o termo aditivo ou apostila das condições do novo prazo para aquela empresa executar aquele contrato, aquele objeto. Existe um enunciado do NCP que formaliza a posteriori por termo aditivo ou apostila, pode ser um ou outro também, você olha se vai mudar obrigações, aí você faz a termo aditivo, se não, você faz uma simples apostila. E a ON, Orientação Normativa 92 da AGU, também fala que pode ser termo aditivo ou apostila. Em relação a alterações contratuais, nós temos a alteração bilateral prevista no artigo 124, inciso 2. Segundo Marçal Justen Filho, algumas não há faculdade. Embora seja bilateral, que traz a ideia de consenso entre a administração pública e a contratada, algumas são necessárias, por exemplo, mudar o regime de execução. Nesse caso, há um consenso em relação ao conteúdo, as duas partes querem modificar, mas você precisa fazer
mas você precisa fazer, embora haja o consenso, você tem que fazer naquele caso concreto. Temos as alterações unilaterais, que são aquelas que a administração vai determinar a alteração das quantidades do contrato. Imagina que ela precisa de mais computadores ou menos, ela vai alterar aquele contrato unilateralmente, a empresa precisa respeitar aquele limite, a empresa precisa cumprir aquele acréscimo ou diminuição de até 25%, ou 50% no caso de reformas. Existe um enunciado do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, de 2024, que fala que a regra é não alterar os contratos. Mas, por justificativa nos autos do fato ocorrido, conhecido após a celebração daquele contrato, ou seja, um fato superveniente, você pode até fazer alteração do contrato. É importante verificar esses enunciados do IBDA. E como fica a questão do limite unilateral, que é aquele que a administração pública impõe e a empresa precisa observar. Ela pode alterar qualitativamente ou quantitativamente. Qualitativamente é quando a administração altera o projeto ou a especificação daquele objeto. A empresa precisa obedecer. Unilateralmente, a administração vai impor essa alteração. E quantitativamente, em relação à quantidade, como dissemos, o número de computadores ou em relação a quantitativos de que serão pavimentados, ou o número de vacinas a serem entregues. Pode ser 25% essa alteração unilateral, para mais ou para menos. A administração pública pode modificar o contrato, então, que aquela empresa firmou. A administração pode aumentá-lo em até 25% ou reduzi-lo em até 25%. A empresa precisa suportar essa alteração. E no caso das reformas, isso amplia-se para 50%. A lei não fala nada das alterações consensuais, desses quantitativos. Existe uma controvérsia, porque a Lei 866 aceitava alterações consensuais para supressão acima de 25%. Então, se a empresa e a administração entrassem num consenso, você poderia fazer um aditivo para reduzir aquele contrato além de 25%. Imagine que a administração contratou 100 computadores. E agora, de repente, ela precisa só de 50. Porque, às vezes, ela determinou o home office dos funcionários, não vai precisar de tantos computadores. A administração poderia reduzir 25%, a empresa ia ter que aceitar, entregar só 75%. Ela ia ficar com prejuízo do lucro dos outros 25%. Mas, se elas entrassem em acordo, poderia reduzir. Ou seja, além desses 25%, ou seja, a administração faria uma supressão de 50% do contrato com o acordo do contratado, o consenso. A nova lei de licitações não previu isso, essa supressão acima de 25%. Então, existe uma controvérsia na doutrina, uma controvérsia que fala que para uns não cabe esse acordo mais, nem para aumentar, nem para diminuir. Então, fica limitado aqueles 25%. E para outros, você pode ultrapassar sim, já que a lei foi silenciosa, você pode, mediante acordo, tanto aumentar acima de 25% quanto diminuir abaixo de 25%. A AGU fala que você pode suprimir além de 25%, você vai reduzir aquele contrato. No caso de supressão acima de 25%, a empresa pode até rescindir o contrato. Mas quando a gente fala que ela pode rescindir, significa que ela pode aceitar a redução do contrato, ou seja, eu vou continuar com esse contrato, mas a administração está tirando 30% aqui dos computadores, ou a administração está tirando aqui 30% dos computadores, ou 50%, 70%, às vezes, daquelas obras não vai ser executado mais. Então, a AGU entende que se a empresa pode rescindir, pode ou não rescindir, obviamente a palavra pode dar essa permissibilidade, essa diferença, significa que cabe supressão acima disso, se a empresa não quiser pleitear a rescisão. E no caso de acréscimo, será que com a nova lei de licitações a gente pode aumentar o contrato acima de 25%? A AGU deve se manifestar logo. Nós temos entendimento na doutrina de que não existem limites, que a alteração consensual pode superar esses 25%, e nós temos entendimento, que é o mais seguro para quem está atuando na administração pública, até que saia um ato formal sobre isso, que as consensuais também estão limitadas a 25%. Ou seja, tanto para aumentar
unilateralmente, a administração pública só pode aumentar 25% do contrato, quanto consensualmente com a empresa, em acordo, só pode aumentar 25%. Obviamente que existem exceções. Desde 1999, o decreto 215 do TCU fala que casos esporádicos, com vários requisitos a serem cumpridos, você poderia aumentar uma obra, por exemplo, quantitativo. Aliás, tem que ser uma alteração qualitativa, mas você pode aumentar o valor da obra para atender aquela alteração qualificativa, mas é uma série de requisitos. E, inclusive, há entendimentos falando que aplique-se a nova lei de licitações, que o TCU já manifestou, que aplica essa excepcionalidade de aplicar aditivo acima de 25% na nova lei de licitações, mas tem autores que defendem que essa decisão não se aplica mais à nova lei de licitações. Para Minas Gerais, nós temos uma consulta recente que diz que o TCE de Minas se manifestou, dizendo que a lei não trouxe limite para alterações consensuais. Isso é um fato, a lei não trouxe. Ela trouxe esse limite de 25% para alterações unilaterais, que a administração pública faz por ela mesma, e o contratado é obrigado a aceitar. E que para passar desses 25%, o TCE de Minas fala nessa consulta que tem que ser algo indispensável e proporcional. Então, vale a leitura dessa consulta. Então, é uma coisa controversa, varia muito. Você precisa consultar a sua procuradoria aí no seu município, no seu estado, e o Tribunal de Contas que rege a sua contratação. No âmbito federal, o TCU, e o Tribunal de Contas dos estados, no caso dos estados e municípios. No caso de alteração do contrato, embora você possa aumentar 25%, reduzir 25%, você não pode transfigurar o objeto do contrato. Então, se você contratou a execução de uma escola, você não pode modificar para a contratação de um posto de saúde porque aumentou a demanda naquela localidade. O que você licitou, você precisa cumprir. Se você licitou determinado tipo de papel, você não vai trocar por outro tipo de papel. O valor contratual precisa ser verificado, a questão do valor contratual versus atualizados. A base de cálculo desses 25% é o valor atualizado, ou seja, imagine que o contrato começou no valor de 100 mil, mas ele houve um reajuste de 101 mil. Você vai calcular os 25% em cima desses 101 mil. Ou seja, se houve reajuste, reequilíbrio, é o novo valor. É sobre ele que você vai calcular esses 25%. Existe uma exceção no caso de supressão por limitação orçamentária. O TCU entende que você pode restabelecer aquele item. A nova lei de licitações permite que você faça alteração sem termo aditivo, excepcionalmente. Por exemplo, um caso de obra, você precisa realizar uma alteração física imediata naquele caso. Você vai antecipar os efeitos do termo aditivo e depois você vai formalizar em até um mês. Você vai justificar, olha, a gente suprimiu esse quantitativo aqui, ou a gente acrescentou, porque havia uma insegurança naquele local, a gente precisava mudar aquele contrato, então estou formalizando o aditivo posteriormente, e o prazo de até um mês. Em relação ao reequilíbrio dos contratos públicos, nós temos o reajuste, que pode ser dividido em reajuste em sentido estrito, que é quando você aumenta o valor daquele contrato, daqueles insumos, com base no índice previsto no edital de licitação. Então, imagine que você colocou que naquele objeto você vai utilizar a tabela do IGPM ou do IPCA. São vários índices. Toda vez que o contrato fizer um ano do orçamento feito pela administração pública, você vai realizar o reajuste. No caso de contratos que têm dedicação exclusiva de mão de obra, seja majoritariamente ou totalmente de mão de obra, você vai fazer a repactuação, que é você olhar qual que é o valor da CCT. Então, se a Convenção Coletiva de Trabalho aumentou o salário de 1.800 para 1.900, a empresa vai pagar mais para os seus funcionários, a administração vai pagar mais para a empresa vai juntar toda a documentação e vai solicitar a repactuação. E no caso do reajuste daqueles itens, por exemplo, material de limpeza, ele será reajustado conforme o índice previsto. Nós temos também a revisão. Então, o reequilíbrio pode ser mediante reajuste, que são esses previstos no contrato, ou mediante revisão, que é quando acontece um ato extraordinário, como ocorreu, por exemplo, na pandemia, ou quando ocorre um evento específico que aumenta os valores daquele insumo no mercado, a empresa traz isso tudo para a administração e solicita o reequilíbrio do contrato, a revisão, o reequilíbrio em sentido estrito, mostrando que ela está pagando mais por aqueles insumos, que é um valor muito maior do que ela pode
consegue arcar, e a administração vai realizar essa revisão para a empresa ser ressarcida desse valor pago a mais. A data base, no caso do índice, ou seja, do IGPM, do IPCA, a gente está falando aqui do reajuste, é 1 ano do orçamento estimado. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a CEPLAG, a AGE, considera a data da assinatura do mapa de preços. Então, a gente tem o preço que aquelas empresas estão contratando, a gente faz um mapa de preços durante a licitação, colocando vários preços de contratações públicas para aquele objeto, e a gente chega a um valor base. Então, quando é feito esse orçamento, naquela data específica, começa a contar o prazo de 1 ano. Então, a cada ano, nessa data de assinatura desse mapa de preços, a administração pública realizará o reajuste para que a contratada possa receber esse valor atualizado, com base no IPCA, no IGPM. No caso da repactuação, que é exclusivo para contratos com mão de obra exclusiva ou preponderante, a gente vai olhar tanto a questão da CCT, ou seja, a Convenção Coletiva de Trabalho, qual que é o valor que está pagando para aquele tipo de profissional. Geralmente em janeiro ocorre essa CCT e a administração vai atualizar o valor que ela repassa para a empresa que fornece aquele funcionário naquele piso estabelecido pela CCT. E no caso dos insumos, dos produtos que a empresa fornece, vai verificar o índice inflacionário. A lei errou aqui, segundo alguns autores, porque ela disse que o insumo deve ser verificado a data da proposta da empresa. Seria uma crítica. Veja, lá no reajuste, a legislação falou que você conta 1 ano do orçamento que a administração fez para aquela licitação. Então, a administração está preparando a licitação. Ela faz um orçamento no mercado, nas contratações da administração pública, observado o artigo 23 da nova lei de licitações, e ela determina um preço. Olha, é R$100. Aquele documento, aquele objeto. A cada ano, esse valor é reajustado, com base na data do orçamento que a administração fez. Então, às vezes, a empresa ofereceu a proposta, obviamente, a empresa ofereceu a proposta depois, e ela vai contar não da proposta, porque antes tinha isso, né? Só ia ser atualizada a partir da data da proposta da empresa. Agora não, retroage, vai lá na época que a administração planejou. Já deu 1 ano daquela contratação, daquele mapa de preço, já aumenta o valor do contrato, já reajusta. Só que quando falou da repactuação, a lei errou, porque ela veio e falou aqui que vai ser da data da proposta, que é posterior, é bem depois desse mapa de preços da administração. Então, a empresa perde aqui, ó, uns 6 meses de reajuste. Isso é uma coisa que tem que ser verificada, como a gente vai tratar esse erro aqui do Poder Legislativo, ou se for intencional, como a gente vai cumprir essa questão no caso concreto. Se a gente vai contar o reajuste da data daquele orçamento que a administração fez, lá na fase de planejamento da contratação, ou no caso da repactuação, se a gente vai contar da proposta da empresa. No caso da CCT, vai contar a partir do momento que a CCT reajusta aqueles salários dos funcionários. O reajuste é uma cláusula obrigatória em todos os contratos. Nós temos o princípio da anualidade, então, anualmente o reajuste ocorre. E o TCU já manifestou que em relação ao orçamento estimado. Então, a partir do momento que a administração fez um orçamento para planejar aquela contratação, aquele orçamento que ajudou a subsidiar o preço previsto no edital para aquela contratação, o preço que a empresa precisaria respeitar para apresentar sua proposta, nós temos um orçamento estimado, a partir dessa data, começa a contar o prazo de 1 ano e a cada ano vai reajustando aquele contrato. Você pode separar uma parcela para cada área. Você pode separar uma parcela para cada área, ou seja, prever vários índices no seu contrato. Você vai ter um índice para telefonia, um índice para pagar determinado insumo ou outro insumo, valores diferentes. E ocorre a preclusão do reajuste, ou seja, há entendimento que se você não pediu o reajuste, a contratada não pediu o reajuste, preclui. Tem um parecer da AGU nesse sentido. E a AGE de Minas, para contornar essa situação, ela colocou nos contratos que a empresa tem que pedir o reajuste ou vai precluir. Até 6 meses após a prorrogação daquele contrato, daquele prazo, a empresa pode pedir
o reajuste. Se ela não pediu, ela vai ficar 1 ano sem reajuste. Até a próxima prorrogação, ela pedir antes, ela fica um período aí sem o reajuste. Então, o reajuste não preclui, porque a empresa não solicitou. Mesmo se a empresa não pediu, há entendimento de que mesmo se a empresa não pediu o reajuste, que como estava previsto no edital, a empresa faz jus àquele reajuste anual dos seus insumos, aquele aumento em relação ao IGPM, ao IPCA, aos índices previstos no edital. Existe uma crítica de que isso beneficia a empresa, porque se não estava previsto na licitação, você não pode dar o reajuste. O ideal, então, é que o edital fale se vai precluir, ou seja, se a empresa não solicitar o reajuste, ela perde o direito àquele reajuste anual, ou se a gente vai falar que, de ofício, ela já faz jus àquele reajuste. O ideal é que a empresa exija, porque na prorrogação de contratos, você pode negociar e a empresa abrir mão desse reajuste para ela manter-se vantajosa. Então, quando você vai prorrogar um contrato a cada ano, um contrato de limpeza, um contrato contínuo de serviço de portaria, de guarda, a cada ano, você precisa olhar se aquela contratação continua sendo vantajosa, ou seja, aquele preço que a empresa forneceu, ofertou lá na fase de licitação, ele continua sendo vantajoso? Vamos fazer uma pesquisa aqui no mercado, vamos olhar outras contratações? Pode ser que em determinada situação você verifique que a empresa não está mais vantajosa, o preço do mercado caiu, aquele contrato está acima. Então você vai negociar com a empresa essa questão do reajuste. Olha, abre mão do reajuste nesse ano, porque aí seu preço fica conforme, a gente pode renovar o contrato. Então, baseado nisso, alguns autores entendem que o ideal é que o edital fale que se a empresa não solicitar o reajuste anual, ela vai perder. A administração não vai dar de ofício. Porque assim a empresa fica vinculada, a administração só vai aumentar o valor se a empresa lembrar, olha, eu tenho um reajuste aqui, aumenta por favor, já fez 1 ano do orçamento da administração novamente, então eu solicito o reajuste. O enunciado 1 do Conselho de Justiça Federal fala que você tem que alertar a contratada, colocar no termo aditivo uma ressalva, que ela terá direito ao reajuste assim que o índice for liberado. Em relação à repactuação, que é utilizada para alterar, para corrigir o valor daqueles contratos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com dedicação preponderante de mão de obra, aqueles contratos em que a administração contrata um pouquinho de insumo e muito serviço, muita mão de obra de limpeza, de guarda, a gente não faz o reajuste por meio de índice nesse caso, a gente faz a repactuação com base na questão da CCT, da Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, a cada ano a convenção vai estabelecer o salário daqueles profissionais de guarda, de limpeza, e a administração vai pagar para o contratado o novo valor, porque ele vai ter que pagar mais para seus funcionários obedecendo essa CCT. A nova lei de licitações fala que a administração pública tem 1 mês para responder esse pedido de repactuação. O entendimento é que esse 1 mês deve ser contado da apresentação de toda a documentação correta pela empresa, e não quando ela solicita. Imagine que a empresa mande um e-mail para a administração pública, olha, quero repactuação, o valor dos meus funcionários aumentaram por causa da CCT. Não é assim, não. Enquanto ele não faz o pedido trazendo a planilha, aquela CCT, os cálculos do novo valor do contrato, tudo bonitinho, não começa a contar esse prazo de 1 mês que a administração pública tem para responder. Obviamente que pode ser que a administração não consiga cumprir esse prazo e ela vai justificando a necessidade, porque que ficou parado em determinado setor, algum motivo assim. A revisão do contrato é quando ocorre um fato extraordinário que pode determinar o aumento daqueles valores, daqueles insumos do contrato para mais ou para menos. Imagine que a empresa vai fornecer determinado insumo no valor de R$50. O mercado modificou por algum fato atípico e aquele insumo agora está valendo R$80. A administração, mediante pedido da empresa, pode realizar a revisão desse contrato para que ela passe a receber R$80 e não 50, conforme estabelecido anteriormente. Ou pode acontecer o contrário. O insumo ficou tão barato no mercado que a administração vai falar, olha, contratado, você está pagando R$20 agora, nós vamos fazer uma revisão para que a gente não precise pagar 50 mais.
R$ 50 mais. Na cláusula de matriz de risco, vai trazer, por exemplo, a variação do dólar. Imagine que até 10% a empresa vai arcar com essa variação do dólar. Mas se o dólar aumentou de 10% a 20%, vai dividir entre a administração pública e a empresa essa diferença. Agora, imagine que o dólar aumentou 30% no valor. A gente pode prever que a administração pública, neste caso, arcará com essa diferença do dólar, que aumentou o insumo, por exemplo. Se você tem uma cláusula de matriz de risco, você não precisa de um termo aditivo de reequilíbrio. Você já vai aplicar o que está na cláusula, quem assume o que em cada circunstância. Você já vai predeterminar quem vai arcar com esse prejuízo. Então, a importância da cláusula de matriz de risco, aquela tabelinha anexa ao contrato, é nesse sentido, você prevê as hipóteses em que a empresa assume, as hipóteses em que a administração pública assume, e as hipóteses em que você vai compartilhar os riscos, portanto, matriz de riscos. Em relação ao pagamento, a Lei 866 trazia o prazo de 30 dias para a administração efetuar o pagamento, e a nova lei de licitações não estabeleceu um prazo. Então, o edital ou uma norma daquele ente é que vai estabelecer qual o prazo, a partir da prestação do serviço, da apresentação da nota fiscal com a documentação da empresa, a administração pública vai efetuar o pagamento. Na antiga lei de licitações, existia o prazo de 30 dias previstos. Como na nova lei não há previsão, você precisa verificar o edital daquela licitação, o contrato, ou se existe uma norma naquele município, naquele estado, que fala que a administração tem 30 dias para pagar, ou é 45, qual seria a hipótese. Isso é problemático no sentido que, se você coloca um prazo muito longe, a empresa já vai sabendo que ela vai demorar a receber aquele valor, ela vai fazer uma proposta um pouquinho mais alta. Agora, se o prazo é menor, a empresa tem segurança que ela vai estar recebendo ali mensalmente pelos serviços prestados. Após a entrega do serviço, da nota fiscal, ela ficará mais tranquila. Pode ser que ela oferte uma proposta com preço menor, porque ela sabe que vai receber mais rápido assim que ela executar aquele serviço. A lei determina que o pagamento seja feito de forma cronológica, por categoria. Então, na categoria de obras, de serviços, você vai detalhar aquilo no seu ato municipal, como vai ser contado essa ordem cronológica. Dentre prestação de serviços de determinada área, essa empresa pagou primeiro, ela vai receber primeiro. Mas na área de compras, outra empresa será a primeira a receber. A ordem cronológica, então, é por categoria que você vai definir. Se você não está cumprindo essa ordem cronológica para efetuar o pagamento, você precisa avisar o Tribunal de Contas do seu estado. Então, o ideal é que você regulamente o que seria essa ordem cronológica, como seriam essas categorias. E no caso de alteração, você justifique por que você está pagando determinada empresa primeiro e não outra. A nova lei de licitações prevê a possibilidade de você extinguir aqueles contratos contínuos, por exemplo, contrato de prestação de serviços de limpeza, de guarda, aqueles contratos continuadamente a administração precisa, ou seja, ele não acaba como uma obra, encerrou, acabou. Todo ano você precisa da limpeza dos prédios públicos. No caso dos contratos contínuos, você pode extinguir. A lei prevê que você pode extinguir o contrato tanto por ausência de crédito orçamentário, então se eu não tenho como pagar a empresa, eu vou poder extinguir esse contrato, quanto por ausência de vantagem. Aquele contrato não é vantajoso mais como ele foi firmado, a gente tem outros interesses agora, não interesses políticos, né, gente? A gente tem interesses em modificar o tipo de contrato, aquele objeto, ou o valor não é vantajoso mais, ou tecnicamente, a gente vai extinguir aquele contrato contínuo. Na nova lei de licitações, é previsto o prazo, você pode firmar um contrato já por 5 anos, mas a ideia é que você não banalize, porque valores de contratos e modelagens mudam rapidamente. Ou seja, embora você possa extinguir esse contrato contínuo antecipadamente, porque ele não é mais vantajoso economicamente ou tecnicamente, ou por ausência de crédito orçamentário, quando você vai fixar um contrato em até 5 anos, que a lei permite, depois você pode prorrogar por até 10, será que é interessante mesmo eu fixar esse prazo em 5 anos?
Será que daqui a pouco não vem uma nova forma de prestação de serviços? E aí eu firmei um contrato por 5 anos e fico mais vinculado a cumprir aquele contrato. Então, a ideia é não banalizar essa permissão que a lei deu para você firmar um contrato. Ah, eu vou firmar logo por 5 anos, porque aí eu só vou esquentar a cabeça com esse contrato daqui a 5 anos. Mas será que para aquele objeto é interessante? Será que não pode ter mudança de modelagem, de valor no mercado? Pode ser que eu firme um contrato por 2 anos e vou prorrogando até o limite de 10. Será que é preciso formalizar de cara por esses 5 anos? Fica esse questionamento. A Lei 866 trazia como exceção os contratos plurianuais e você poderia usar se fosse vantajoso. É a mesma situação agora. Se mostrar que realmente é vantajoso você fazer um edital, licitar um contrato, já pelo prazo de 5 anos. A lei exige a justificativa específica, você vai ter que fundamentar por que é melhor já firmar por 5 anos e não 1 ano. Você vai pedir a área técnica para fundamentar que é melhor já firmar esse contrato por 5 anos, que é um contrato que não sofre muita alteração de valor, ou que não sofre muita alteração de modelagem. Então, para esse contrato contínuo, é interessante já firmar logo por 5 anos. Coloque nos autos por que você está usando esses 5 anos, não banalize. O artigo 106, inciso 1, trata da vantagem econômica e de modelagem também, para você firmar esse contrato de 5 anos. Se você quiser extinguir antes desses 5 anos, a lei fala que a administração pública pode fazê-lo, sem ônus. Há autores que criticam isso, mas a lei garante que, pelo menos durante 1 ano, a administração pública precisa respeitar aquele contrato, 2 meses contado a partir desse 1 ano que ela tem, ou 2 meses antes, existe essa polêmica, ela vai comunicar ao contratado que vai extinguir esse contrato. Nós temos 2 interpretações em relação a isso. Por exemplo, o contrato vence em janeiro. Você precisa avisar a empresa 2 meses antes, ou seja, em novembro, outubro, que você vai extinguir o contrato, ou você entende que 2 meses para frente, ou seja, respeitei 1 ano, eu tenho 2 meses para falar, ó, empresa, eu não vou prorrogar mais. A AGU entende que a AGU tem se manifestado no sentido que 2 meses antes do aniversário da data, a administração pública decida fundamentadamente entre essas 2 hipóteses. O TCE, o TCU ainda não falou nada, mas a gente tem essa ON da AGU que vai falar sobre essa interpretação, de como que você vai interpretar essa norma que fala que você pode extinguir o contrato contínuo a partir de 1 ano, 2 meses antes ou 2 meses depois. Tratar sobre a fiscalização contratual. Quando a gente fala de competência para fiscalizar um contrato, competências para administração, a gente está falando de atribuições. Ou seja, a gente está falando de deveres, não é privilégio da administração em relação àquela empresa que está prestando o serviço, que foi contratada após a licitação. Quando a gente está falando dessas competências da administração pública, são prerrogativas que a administração tem para exercer a sua função, que é atender o interesse público. E aí vem a questão da fiscalização, que ela pode ser técnica, que é conhecer o objeto propriamente dito, a obra, o material a ser entregue, a fiscalização administrativa, que é verificar se aquela empresa está cumprindo normas previdenciárias, trabalhistas, tributárias, se a empresa está em dia nesse aspecto. E temos a fiscalização setorial, que é quando a gente tem um órgão central que contrata, mas nós temos unidades demandantes para receber. Então, imagine que a gente tem um órgão central que contrata papel para toda a Secretaria de Meio Ambiente e nós temos unidades, cada unidade nós vamos ter um fiscal setorial para receber aquele objeto. Uma indicação é o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do STJ, que trata do tema. Que a IA não vai substituir o fiscal nem a administração pública. O algoritmo erra, é matemática de condutas humanas, então acaba errando como o humano erra. Então, a necessidade de supervisão dos contratos vai continuar existindo, mesmo em épocas de IA. Não adianta achar que a fiscalização do contrato será substituída pela inteligência artificial. Ou seja,
Embora você vá usar a inteligência artificial nas contratações públicas, na gestão e fiscalização do contrato, é necessário sempre a revisão humana, porque o algoritmo erra, ele alucina como o próprio ser humano também. Então, nós vamos usar a IA como auxílio e com cuidado, pois se a gente fizer o uso errado, pode ser que um dia o uso da IA nas contratações públicas chegue a ser proibido. Então, nós vamos utilizar de forma responsável. Como a fiscalização ocorre hoje? Nós normalmente atuamos com a amostragem. Você vai verificando se a empresa está cumprindo os critérios de pagamento, por exemplo, de determinado empregado. Você vai verificando 10% a cada pagamento, mas o ideal é que até o final do contrato você tenha fiscalizado a relação de trabalho ali da empresa com o funcionário de todo o contrato. Então, você verifica uma amostragem, efetua o pagamento da empresa naquele mês, mas até o final do contrato você precisa ter verificado se a empresa realizou, se cumpriu aquelas normas previdenciárias, trabalhistas em relação a todos os funcionários. Se você identificar uma falha, você vai anotar a ocorrência, você, enquanto fiscal, vai anotar a ocorrência e comunicar ao gestor. Nós temos aqui a questão da medição de resultados. Nós precisamos operacionalizar essa questão. Ou seja, qual índice de serviço foi prestado? Foi prestado 100%, 90%? Vai ter interferência no pagamento da empresa em razão disso? Nós vamos ter um ranking de como aquele serviço foi prestado. Essa questão da medição dos resultados, na verdade, é voltada para o final do contrato. A gente precisa operacionalizar isso aqui, dizer quantos por cento daquela empresa, qual o índice daquele serviço prestado, quanto que ela executou, se ela cumpriu bem. E nós teremos um ranking que futuramente nós vamos poder usar no estudo técnico preliminar. A ideia é eliminar da administração pública aqueles maus prestadores. Se ele tem uma nota ruim aqui, mesmo que não tenha sido motivo de sancionar, de punir a empresa, de extinguir o contrato, se ele teve uma nota ruim, nós vamos eliminá-lo no futuro para que ele não volte a prestar serviço para a administração pública. Então, a gente precisa aprender como usar o INR, que é o acordo, a instrução de nível de resultados. Nós precisamos capacitar todos os servidores para aplicar essa questão do nível de resultados, estabelecendo normas e operações. O artigo 116 da Lei de Licitações trata da reserva de cargos para pessoas com deficiência. Ou seja, se a empresa não está cumprindo aquela reserva de cargo, o que você tem que fazer? Você precisa abrir a empresa para que ela se manifeste, ou seja, a ampla defesa. Se ela não está cumprindo, dá a ampla defesa antes de punir a empresa, porque ela não está cumprindo aquilo. O fiscal tem que olhar, inclusive saiu uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União esses dias falando também do pregoeiro. Ele precisa verificar se a empresa não está cumprindo, mas por quais motivos. Porque hoje a licitação, ela não é só meio, vamos selecionar a melhor proposta. Ela é política pública, sim. Então, a lei traz essas reservas, por exemplo, para cargo de pessoas com necessidades especiais. Mas e se a empresa fez tudo para cumprir isso e ela não conseguiu cumprir? No processo administrativo, a empresa tem que ter ampla defesa para ela juntar a prova que ela fez publicidade, que ela foi em empresas de recrutamento, que ela tem um certo grau de cumprimento e que não foi possível cumprir 100% do que a lei estabelece, mesmo ela tendo feito todas as medidas possíveis. Então, não é sair punindo a empresa porque ela não está cumprindo aquele percentual. Isso serve para reserva de vagas, para habilitação, a questão do CRC trabalhista, financeiro. O fiscal do contrato é aquela pessoa que vai comunicar com o gestor do contrato, ou seja, com a administração pública, e vai comunicar também com a empresa contratada por meio dos prepostos, que é aquele representante da empresa no caso concreto. Ele precisa atuar de forma preventiva e corretiva, ou seja, ele tem que saber mais do que aquela empresa que vai executar para ele fiscalizar, porque ele vai antever os problemas, eventuais atrasos, desconformidades na entrega de material, de prestação de serviço da obra,
ele precisa antever aquela situação e atuar ali preventivamente, rotineiramente. Nos contratos de manutenção preventiva e corretiva, são os piores contratos para serem fiscalizados, porque você tem que saber sobre aquele conjunto todo. Nós temos o manual da FUNED de 2023, que trata do tema, que fala da questão da governança estratégica, tática e operacional. O fiscal, ele está aqui nessa governança operacional. Ser fiscal não é apenas receber o objeto. Ele faz o papel da administração pública ali naquele contrato. Ele é responsável por tudo. Existe um risco de captura em relação ao relacionamento humano ali do fiscal, que está lidando diretamente com aquela empresa no dia a dia. Ele pode ser ameaçado, ele pode receber convite para o aniversário do preposto da empresa. Enfim, existe esse risco de captura do fiscal pela contratada, portanto, está aí a necessidade de verificação ética da atuação do fiscal. E o ideal é que você grave as suas reuniões com a contratada. Se não for possível, que você pelo menos faça atas, registrando o que foi acordado naquela reunião. Em relação à consensualização da administração pública, embora a gente tenha defensores ferrenhos, porque fala que consensualizar desafoga o poder judiciário, os conflitos são resolvidos, a crítica é bom você ser transparente, ético, formal, ter um ato normativo prévio falando sobre essa consensualização. É uma coisa boa se você atuar nesses conformes de transparência, de ética, mas pode ser algo ruim também, porque alguém pode negociar uma propina sobre a alegação de que há consensualização naquele caso concreto. Você precisa ter um procedimento seguro que parametrize. Então, para o ser humano, pode ser uma coisa boa ou ruim. Então, tanto a questão do consensualismo, da inteligência artificial, você precisa ter cautela, ética, formalizar com transparência sempre. Tão ruim quando você rescinde o contrato é você margear o sistema, ou seja, você dá abertura para o consensualismo sem um cuidado mínimo. Então, assim, obviamente, rescindir um contrato é pior, porque a administração pública fica sem aquela prestação de serviços, a coletividade não vai ter aquele objeto para usufruir. Mas, ao mesmo tempo, você ficar fazendo consensos sem um cuidado mínimo pode ser mais prejudicial ainda ao interesse público, dando margem à corrupção, esse tipo de coisa. Então, você vai fiscalizar o contrato com ciência do básico e cuidado com o novo. Você precisa aprofundar na fiscalização, no básico, saber. E em relação ao novo, tenha cuidado ao utilizar inteligência artificial, consensualismo, essas novas ferramentas. O perfil desejável de um fiscal e gestor do contrato é que ele saiba do conteúdo da matéria, que ele tenha conhecimento daquele objeto que ele vai fiscalizar, que ele seja capacitado para exercer sua função, treinado, que ele seja uma pessoa zelosa com interesse público. Sobre gratificação para fiscal, será que o fiscal de contrato pode receber uma gratificação para exercer aquela função? A lei não estabelece que vai ter esse pagamento extra para o servidor que é designado fiscal do contrato, mas a lei também não veda. O TCE do Espírito Santo se manifestou falando que, se previsto em lei, você pode dar uma gratificação para o fiscal do contrato. É quando você reconhece aquelas funções importantes da fiscalização do contrato para atender o interesse público. Aí cada ente vai tratar essa questão da gratificação do fiscal. Ele vai fazer uma legislação, uma forma de estabelecer se o fiscal do contrato vai receber a mais para desempenhar aquele tipo de função. Porque, como a gente viu, o fiscal do contrato ele não pode recusar a função. Ele pode pedir capacitação. Olha, eu não tenho capacitação para ser fiscal do contrato de administração. Estou formalizando meu pedido de capacitação. Mas negar, ele não pode. É um ônus que o servidor público tem. Ele tem um bônus de receber o pagamento em dia, em ser muitas vezes efetivo, não poder ser mandado embora, como se diz. Mas ele tem esse ônus que, se ele for designado, ele tem que cumprir essa função. Quem ocupa cargo comissionado pode exercer fiscalização de contratos públicos? O entendimento predominante é que pode, mas você precisa justificar, porque a lei fala lá no artigo 7º que para atuar na área de licitações e contratos, o servidor precisa ser preferencialmente servidor público. E quando a lei fala preferencialmente, significa que se você não cumprir, você precisa justificar. Então você pode justificar que somente o seu servidor comissionado
é formado em engenharia, que você não tem pessoas na casa aptas para exercer essa função. Em relação à empresa de apoio, a nova lei de licitações prevê que você pode ter uma empresa para apoiar o fiscal do contrato. Essa empresa responde de forma objetiva. Por exemplo, uma atividade acessória, conferir parafuso de usina nuclear. É uma atividade acessória, é uma coisa muito específica. Então, a empresa contratada vai subsidiar o fiscal com informações, mas o fiscal continua sendo responsável. Essa contratação de empresa, ela responde objetivamente, ou seja, independente de dolo ou culpa. Se ela traz informação errada para o fiscal, ela vai responder, mas o fiscal não é eximido de exercer sua função de fiscal, de controlar ali aquele contrato, de atuar perante a empresa, ele é a ponta da administração pública perante o contrato e a execução do contrato. No caso de engenharia, a gente vai exigir. Tem a questão da RT, da fiscalização, e a nova lei de licitações fala que o fiscal tem que ser técnico. Será que o gestor manda no fiscal do contrato? Na verdade, há uma independência entre as funções. Não há uma hierarquia. Embora, eventualmente, o fiscal seja subordinado administrativamente ao gestor do contrato, ele é o chefe naquela diretoria, isso não significa que, como fiscal, ele é subordinado ao gestor. Ele deve atuar de forma independente, aliás. Então, se eles entram numa situação ali de discordância, o fiscal precisa formalizar tudo, embora o gestor decida de outra forma. O fiscal formalizando, ele está se assegurando que ele levou a autoridade àquela situação e a autoridade fez tudo que foi possível e a autoridade atuou em caminho diverso. Sobre a responsabilidade do fiscal, a gente tem vários acórdãos do TCU. E segundo a LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, qual que é o erro que justifica a penalização do fiscal? O vício punível ou não? Errou no início da pandemia, lá em abril de 2020, ou ele errou hoje, ou 2 anos depois. A gente tem que entender a situação de qual foi o momento que aquele fiscal errou. O contratado, ele é de 2025 ou ele é de 2025? Ou de 2020? Você vai usar a LINDB para fundamentar qual que é o período em que ocorreu aquela situação. No INPC, nós temos o enunciado 42 e o 33, que fala que não há responsabilidade automática. Havia um termo de referência que exigia certa obrigação e não cumpriu? Havia regras claras sobre a atuação do fiscal do contrato? Se existe uma divergência ali entre o fiscal e a empresa contratada, o fiscal precisa levar aquilo ao gestor ou ao superior. Embora não haja uma hierarquia técnica em relação ao fiscal e o gestor, ultrapassou a competência dele, ele precisa levar o conhecimento do gestor aquela falha da empresa, aquela divergência, para que o gestor ou mesmo a autoridade superior daquele órgão possa decidir sobre a continuidade daquele contrato. Antecipação de pagamento. O artigo 45 da nova lei de licitações prevê, se houver, por exemplo, economia de recursos para a administração pública, ou no caso lá das vacinas também. Nós temos aqui a salvaguarda fiscal. Qual é a salvaguarda do fiscal? É a motivação. Ainda que seja dignidade humana, o fiscal precisa motivar seus atos. Ele precisa mostrar as consequências daquele ato porque ele agiu daquela forma. É importante que o fiscal motive seus atos. Ele vai modificar quantos casos há naquela situação, qual que é a consequência de não fazer aquela alteração do contrato, se vai ocorrer uma morte de alguma pessoa. Precisa se atentar à questão de sobrepreço, superfaturamento, recebimento do objeto. Agora a gente tem uma nova teoria de nulidades. A Lei 866 previa que se o contrato tinha certas irregularidades, você precisava extinguir. A nova Lei de Licitações pede para você olhar a avaliação do impacto invalidatório. Ou seja, ao invés de extinguir o contrato, será que não é melhor você manter aquele contrato? E traz também a questão do poder sancionador. A lei já faz análise da infração e da sanção. Então, na nova lei de licitações,
ela já fala qual sanção se aplica para cada conduta indevida da empresa, se nesse caso é advertência, se tal conduta gera multa. O fiscal pode ser responsabilizado por dolo ou erro grosseiro. Dê o like, se inscreva no canal.